eu gostaria muito de estudar astrologia kármica, mas tenho medo de ir a fundo no autoconhecimento. Eu sei que tem muitas pessoas que têm esse receio, tá? Eu vejo, inclusive, isso, às vezes, através de um posicionamento no mapa. Tem alguns posicionamentos que indicam isso, esse medo de mergulhar a fundo. Às vezes, esse medo pode ser detonado, né? Esse receio de ir a fundo no autoconhecimento pode ser detonado por uma culpa que existe lá. Tem alguns posicionamentos no mapa que indicam isso. Quando a pessoa tem culpa, ressentimento, ela sente que ela tem um débito com algumas pessoas, às vezes com muitas pessoas, e que se ela for mergulhar a fundo no autoconhecimento, vai descobrir essas coisas sobre o passado e nem sempre isso é agradável, tá? Eu estou sendo absolutamente sincera com vocês, pessoal. Leitura kármica, mapa de uma pessoa, em geral, não é uma coisa light, uma coisa leve, que você vai falar igual na astrologia moderna, ou enfim. Vamos falar só do seu potencial, tudo que você pode desenvolver na vida. É claro que isso é abordado também. Mas a gente, pelo menos na minha visão, a gente precisa olhar para os erros do passado, para corrigir. E eu entendo que nós nascemos com um véu do esquecimento, que é uma bênção, para a gente não lembrar de tudo que a gente fez em vidas passadas, porque a maioria de nós não ia aguentar. Realmente, não ia aguentar saber, né, de tudo que a gente fez em outras vidas. E pensa bem, se a gente tiver 100, 200 vidas aí para trás, vivendo na Idade Média, vivendo naquela época em que a violência conseguia ser pior do que é hoje em dia, porque hoje em dia o negócio está muito parecido com a Idade Média, né? A Idade das Trevas, quem estudou isso em história deve lembrar. A gente pensa que em tudo que a gente pode ter feito, né? E isso realmente, esse véu do esquecimento é uma bênção. Mas algumas pessoas têm né? Elas conseguem perceber, aquilo fica lá no inconsciente delas, dizendo que tem uma coisa para consertar, para resgatar, que ela tem alguma culpa. Então, a culpa é um dos sentimentos que pode impedir de seguir esse caminho, que eu digo do autoconhecimento. Mas, pela minha experiência, não só, né, da época em que eu fazia leitura para os clientes, desde que eu comecei a ensinar astrologia kármica, é que o conhecimento também é libertador. Libertador em que sentido? Porque muitas vezes você está lá com esse sentimento de culpa e você não sabe nem do que é. Você tem um pânico e você não sabe por quê. Por que tem gente que tem medo, morre de medo de botar o pé na água, no mar, não sei, não se recorda. Às vezes aconteceu na vida atual, foi na infância, sei lá, caiu no mar, quase se afogou, quase morreu, aquilo fica traumatizado na pessoa. Mas muitas vezes isso é um padrão repetitivo, de que a pessoa já passou por aquela situação em outras vidas. E quando você conhece, quando você entende, quando você olha para aquilo de frente, de uma certa forma se liberta. E, inclusive, esse é um processo que a gente precisa aprender a fazer, se libertar dos traumas do passado, das mágoas do passado. E às vezes está ali um negócio acontecendo, se repetindo na sua vida, e você não se liberta porque você não sabe nem por onde começar. E você não sabe nem o que é que você tem que fazer. E você não sabe nem com quem você precisa acertar aqueles ponteiros. O estudo da astrologia kármica, né, vai te mostrar isso. E depois que você estudar o seu próprio mapa, porque no curso a gente começa, logo no início, a gente começa já olhando o seu mapa, tem uma pequena fase onde a gente cria uns personagens para conseguir abordar né, todos os signos e tal, mas, em geral, a maior parte do curso é em cima do próprio mapa da pessoa. Então, isso é realmente um mergulho no autoconhecimento. E para muitas pessoas, e eu escuto muitos alunos falarem assim, nossa, eu chorei quando eu estava assistindo esse vídeo,
e aí agora fui fazer esse exercício aqui, mas isso liberta, entende? Ver aquela questão com outros olhos. E daí em diante, quando passa a interpretar o mapa das outras pessoas, né, que a gente faz isso mais para o final do curso, você tem um outro olhar sobre o problema do outro também, porque você consegue se relacionar com aquilo. Ah, eu entendo essa dor que a pessoa está sentindo, porque eu também já senti. Ou eu vi, nossa, esse mapa aqui é igual do meu colega de turma, que também tinha esse problema, que conseguiu se libertar dessa maneira e tal. Pode ser dolorido? Pode. Normalmente vai ser. Mas isso também é libertador.